Tranquilo, galera? Uma revisãozinha rápida aí sobre dilatação térmica para nossa prova. Resolução de 3 questões aqui muito parecidas das que nós vimos lá em sala de aula, né? Estamos trabalhando com dilatação térmica de substâncias sólidas. A dilatação é um fenômeno térmico que pode acontecer com gases, líquidos e sólidos. A gente vai analisar um pouco rapidamente depois de líquidos. Dilatação de gases, a gente irá ver em transformações gasosas, que tem umas implicações um pouco mais relevantes para a gente analisar, né, nas transformações gasosas, que é a prévia ali para a termodinâmica, né, que é o movimento aí gerado pela decorrência das transformações gasosas sob certas condições dentro dos motores térmicos. E no momento agora nós estamos, né, trabalhando dilatação térmica dos sólidos. O que é uma dilatação térmica? É a variação nas dimensões de um corpo quando ele é submetido a uma variação de temperatura. Então, via de regra, quando eu aqueço um corpo, eu aqueço uma substância, a substância tende a aumentar as suas dimensões, e quando eu resfrio uma substância, essa substância, o material, o corpo tem uma tendência a, né, se retrair, a diminuir as suas dimensões. As dimensões a serem variadas dependem muito da geometria do material. Então, se nós tivermos fios, cabos, estruturas longas, né, hastes, nós vamos ter, durante um processo de aquecimento, por exemplo, uma variação maior no comprimento, e a espessura vai poder, né, vamos poder desprezar. Tá? Daí nós temos uma dilatação térmica do tipo linear, em linha, em comprimento. Se nós tivermos uma geometria de placa, por exemplo, a placa fina, né, não do bloco, temos uma chapa, por exemplo, e nós aquecemos essa chapa, nós vamos ver que eu vou ter um aumento, se for um aquecimento, eu tenho um aumento na largura e no comprimento. Aumentou a largura, aumentou o comprimento, aumentou a área, né? E se a chapa é suficientemente fina, onde a gente possa considerar apenas o aumento de largura e de comprimento, a gente tem uma dilatação térmica do tipo superficial ou de área, tá? Agora, se eu tenho um corpo cuja geometria não dá para desprezar nenhuma das 3 dimensões dele, né? Se a largura, o comprimento e a altura, as 3 dimensões sofrem variações que não podem ser desprezadas, a gente tem uma dilatação térmica do tipo volumétrica. Tá? Então, dilatação linear eu tenho apenas uma dimensão, dilatação superficial eu tenho 2 dimensões, comprimento e largura, base vezes altura, e dilatação volumétrica eu tenho 3 dimensões, profundidade, altura e comprimento. Tá? Então vamos resolver uma de cada aqui rapidamente e discutir algumas peculiaridades. Aproveitar para dar uma relembrada nas equações que não precisam ser decoradas, né, mas precisam ser entendidas para serem utilizadas. A primeira questão que nós temos aqui é uma haste de alumínio de 2 metros de comprimento está a uma temperatura inicial, né, de 25 graus Celsius. Esta haste é submetida a um processo térmico, sendo aquecida a 200 graus. O processo térmico, geralmente, né, chamamos aí na indústria de tratamento térmico de um aço, de um material, né, para modificar algumas propriedades físico-químicas, né, se forem propriedades físicas, aí, a dureza, a maleabilidade, dependendo do material. Tá? Enfim, hipoteticamente, se o material foi submetido a um processo térmico, e sua temperatura subiu de 25 para 200 graus. Eu quero, né, saber o aumento de comprimento. Então eu estou falando de haste, né, estou falando de uma geometria tipo um cabo, né, um fio, onde eu aquecer eu vou ter um ganho significativo de comprimento. E a espessura, né, vai ter um aumento de espessura? Tem sim, todo tipo de dilatação no fundo é volumétrica. Mas no caso de um cabo, de uma haste, né, eu posso considerar apenas o comprimento. E a espessura eu acabo desprezando. Tá? Então, nós temos aqui então uma haste de comprimento L0. Esta haste sofre um aquecimento e ela tem então, né, um ganho de comprimento. Né? Aqui também, claro, está exagerado, está fora de escala. Geralmente esses ganhos de comprimento são mais sutis, são na ordem dos milímetros. Se for ordem de centímetros é porque o comprimento é bem grande. Tá? Então, né, eu tenho um comprimento final, que é o comprimento inicial, mais o que aumentou devido ao aquecimento.
Até nós comentamos ali, né, a questão da importância da dilatação térmica, né? É muito importante eu conhecer o quanto o material dilata, enquanto uma geometria sofre, né, na variação das suas dimensões quanto aquecido ou resfriado. Nós estamos trabalhando com aquecimento, mas eu posso resfriar, eu posso ter uma dilatação térmica negativa, tá? Os cálculos são os mesmos, apenas os valores são negativos. As dilatações são negativas, né? Nós temos aí retrações térmicas. Mas, por exemplo, né, qual é a importância da dilatação térmica? Saber, né, por exemplo, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, ele precisa saber, né, conhecer a dilatação térmica dos materiais, né, saber dimensionar se essa dilatação térmica não vai implicar em um mau funcionamento de uma engrenagem, de motor, né, ou se a dilatação térmica não pode implicar no rompimento de estrutura, visto que metais dilatam muito bem, mas também concreto, estrutura metálica de uma parede, de um prédio, tá? Então é muito importante sempre levar em conta o quanto que os materiais dilatam no processo de aquecimento. Beleza, então eu quero calcular nada mais que esse ΔL aqui, o quanto que essa haste aumentou quando aquecida de 25 para 200 graus. Então nós temos os dados aqui, né? Temperatura inicial é 25, foi aumentada para 200, comprimento inicial 2 metros, e uma informação importante que é atribuída ao material é o coeficiente de dilatação térmica, é um valor tabelado para cada material, tá? Dilatação térmica linear, né, essa variação de comprimento é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação térmica, uma vez alfa, né, 1 alfa, lembra que depois vai ter 2 alfa e 3 alfa. T menos T0 é a variação térmica, tá? Só relembrando, né, só lembrando que o quanto que o material vai expandir depende de 3 fatores, 3 parâmetros. A dimensão inicial, quanto maior mais dilata, ou quanto maior mais contrai. O material, tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos, e obviamente depende também da temperatura, né? Quanto mais eu aquecer o material, mais ele expande, tá? Então, 3 materiais, eu tenho 3 parâmetros que influenciam quanto que o material vai sofrer de variação de dimensão. Dimensão inicial, o tipo de material especificado por alfa e a variação de temperatura, tá? Substituindo valores aqui nós temos, né? Então eu tenho que fazer uma mera substituição de valores. 200 menos 25, 175. 22 vezes 10 é menos 6 é o coeficiente de dilatação térmica do alumínio, tá? E 2 aqui, a dilatação é o comprimento inicial. Faço 2 vezes 22 vezes 175, chego a 7.700 vezes 10 é menos 6. A priori, esse resultado já estaria certo, né? Mas nós costumamos expressar esses resultados não na forma exponencial como está aqui, mas na forma decimal, ou seja, então nós vamos tirar esse 10 a menos 6. Lembra que a vírgula não está aparecendo porque 7.700 é o inteiro, mas, né, ela está aqui, 1.700,0. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. Pula 1, pula 2, pula 3, pula 4, pula 5, bota um 0 mais aqui, pula 6, bota mais um 0 para completar a sexta casa para a esquerda, vírgula 0. É que nós chegamos aqui. Tá? Então nós temos aí costumeiramente expressando os valores na forma decimal. Então é isso, né? Então aumentou 0,0770 metros, ou aproximadamente aí, né? Se eu arredondar no 7, o que vem depois do 7 eu vou arredondar aqui no primeiro significativo, ou seja, no primeiro diferente de 0 da esquerda para a direita, então é o 7. O que vem depois desse primeiro significativo aqui é 7, então esse primeiro 7 vai para 8. E isso me dá, né, aproximadamente 8 milímetros, né, 0,008 metros, são 8 milímetros. Então tem um exemplo clássico de dilatação térmica do tipo linear em linha em comprimento. Tá? Agora, a dilatação térmica superficial. Uma placa quadrada de alumínio de 1,5 m por 1,5 m, então uma placa quadrada, né, tem quadrado, uma figura geométrica e um polígono de lados iguais, está aí a 25 graus Celsius. A placa é submetida a um tratamento térmico também,
sendo aquecida a 150. Determine a variação da área da placa e o aumento das laterais. Está aqui a placa de 1,5 por 1,5, uma placa de alumínio. Essa aqui, né? O A0 é a área inicial. Está aqui meus dados, né? Então a área inicial 1,5 por 1,5 dá 2,25 metros quadrados. Cuidado, né? Estou trabalhando agora com o conceito de área, de aumento de superfície, então são unidades métricas quadradas. Se as laterais estão em metro, né? Então vai ser metro quadrado. Temperatura inicial de 25 graus Celsius é aquecida até 150. Coeficiente de dilatação térmica 22 vezes 10 menos 6 graus Celsius menos 1, por se tratar-se do alumínio. Então, quando eu faço este aquecimento, eu tenho aumento das laterais. Então, né, aumentou, eu estou botando esse X para representar que aumentou alguma coisa aqui. Né? Esse valor aumentado é o aumento das laterais. Se aumentou aqui e aumentou igualmente aqui, porque são os lados iguais, né? Eu quero saber daí então qual é a variação de área, o ΔA, e quanto que vale o tanto que aumentou aqui nas laterais. Primeiro, pessoal, variação de área igual a área inicial vezes beta, vezes T menos T0. Lembra, beta nada mais é do que uma letrinha que representa 2 vezes alfa. Você pode botar, inclusive, os 2 alfas no lugar do beta, só toma cuidado para não esquecer, né? O 2 na hora de fazer o probleminha ali. Por que 2 vezes alfa? Porque eu tenho duas dilatações lineares simultâneas, uma linear no lado, né, uma linear na largura e uma linear no comprimento, por exemplo. Né? Então, pensa sempre nesse sentido, que a dilatação de área é uma dilatação bidimensional, então eu boto 2 vezes alfa. Calculo 2 vezes alfa, né, separadamente aqui, tá? Então, 2 vezes 22 dá, botei direto aqui, não resolvi, né, mas está aqui, ó, 44 vezes 10 menos 6. 2 vezes 22, 44 vezes 10 menos 6. 10 menos 6 eu mexo, conservo ele aqui. Então, variação de área 2,25 vezes 44 vezes 10 menos 6 vezes essa diferença aqui. Eu chego, né, fazendo 2 vezes 25 vezes 44 vezes 125, eu chego neste produto, vezes 10 menos 6. Tá? Esse grau Celsius na menos 1 ele está perdido aqui, que foi um Ctrl+C, Ctrl+V mal sucedido aí, né? Desconsidera isso aqui, tá? Beleza, eu faço aquele mesmo processo lá para tirar essa potência de 6, né, esse exponencial aqui, eu transporto a vírgula que está aqui implícita 6 casinhas para minha esquerda. Ou seja, onde eu vou posicionar, a vírgula estava aqui escondidinha, pulou 1, 2, 3, 4, 5, boto mais um 0 para completar 6 casas à esquerda e posiciono a vírgula. Eu chego nisso aqui, ou seja, 0,01 metros quadrados. Aqui eu posso arredondar para 1. Então, o primeiro significativo da esquerda para a direita é o 1. O que vem do êxito do 1 é 2, então fica apenas o primeiro número com 1 mesmo e deu para a bola. Tá? Pessoal, B, achar o aumento de lateral, olha que interessante, né? Eu falei que a dilatação térmica superficial é duas dilatações térmicas lineares. Então, temos dilatação térmica linear na largura e tem uma dilatação térmica linear no comprimento. Então, basta calcular ΔL para essa lateral. Considere essa lateral aqui, essa linha, né, como se fosse uma haste. Tá? Então, olha que interessante. Por isso que tem 2 alfa ali. Né, que se eu fazer né, ΔL vezes ΔL, né, dá isso aqui, na verdade. Tá? Então, bota os dados que a gente tem. Cuidado, agora como as laterais são iguais, né? 1,5, aqui é só alfa, porque eu estou considerando agora aqui o aumento da lateral, né, como um ΔL, um aumento de comprimento, né, então faço aqui, toma cuidado que agora aqui é só alfa, estou usando ΔL, resolvendinho, né, desloca aqui 0,6 casinhas, como a gente já sabe, e deu 4 milímetros, né, então aumentou 4 milímetros aí, tá, 0,004, vou arredondar no 4, que é o primeiro número significativo diferente de 0 da esquerda para a direita. O que vem depois de 4 é 1, então fica apenas, né, 0,004, que dá 4 milímetros. Certo? Uma questão bem fácil, né? Mas se você não sacasse esse detalhe aqui no B,
de que eu posso calcular a variação de comprimento como uma dilatação térmica linear, meu amigo, você ia se quebrar ferrado, né? Você ia ter que achar a área final, extrair a raiz quadrada da área final e ia dar um PTB, certo? Olha um detalhe dica então. Para finalizar, um exemplo de dilatação térmica volumétrica. Eu tenho um cubo, né? Estamos usando figuras geométricas regulares para não desfrutar a nossa vida. E essas atividades são atividades bem bonzinhas, tá? Atividades bem básicas aí de aplicação de fórmula de dilatação térmica. Diz o seguinte, um cubo de alumínio de 10 centímetros de aresta está a 25 graus Celsius. Então tem um cubo, né? Um poliedro, um sólido regular, um sólido geométrico regular, né? Então um cubo tem, né, arestas, né, lados iguais. A peça é submetida também a um tratamento térmico, né, sendo aquecida a uma temperatura de 200 graus. Considerando que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é determinar o volume final da peça e o aumento do comprimento das arestas. Então está aqui, nesse meu cubo tem temperatura inicial de 25 graus Celsius, aqueço a 200, o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Tá aqui o meu cubo de aresta, né? O que são as arestas? As arestas são as quinas, né? É o encontro de planos, né? O encontro dos planos, né? A linha de encontro de dois planos forma o que a gente chama na matemática de aresta. O cubo tem três arestas iguais aqui nessas arestas que dão volume, né? Na verdade, o total de arestas são 12, né? Se você calcular todas as linhas de encontro de plano, num dado, por exemplo, que é um cubo, né? Você vai ver que são 12. Aqui eu estou só para representar que são três arestas iguais, me dá uma figura cúbica. E como é que eu vou achar o volume de um cubo? Fácil, é aresta ao cubo. Então o volume inicial é A ao cubo. 10 ao cubo dá 1000 centímetros cúbicos. Quero achar aqui o volume final. É ΔV, variação de volume no volume inicial. Então achar ΔV, está ali, ΔV igual a V0 vezes gama T menos T0. Existe até uma fórmula que eu já calculo direto, né? V final é igual a V0, abre cochete, 1 mais gama, né? Eu acho muito perigosa essa fórmula aí. E outra coisa, antes de calcular o ΔV, eu tenho que calcular gama primeiro. E gama é 3 vezes alfa. Por que 3? Porque eu tenho 3 dilatações de lado, eu tenho 3 dilatações lineares, né? Considera lado aqui, considera aresta como se fosse uma haste. Então tem cresce aqui, cresce aqui, cresce aqui. Então tem 3 dilatações lineares, então o alfa acaba sendo multiplicado por 3, tá? 3 vezes alfa, né? Então deixa eu ver aqui. Aqui, se eu não me engano, tem um errinho, tá? Pessoal, aqui tem que dar. Agora passou despercebido aqui, né? 3 vezes alfa vai dar aí 6 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, né? Então aqui seria 66. Vai dar uma diferençazinha aí, né, no valor, depois você calcula aí o valor correto, ou eu faço um videozinho de errata. Mas resolvendo aí, pessoal, vamos supor que esteja certo aqui, né? O objetivo não é nem fazer cálculo exato, né? O objetivo é a gente aprender a usar as relações, determinar quais são os parâmetros que contribuem para o aumento das variações das dimensões, tá? Então tá resolvida, né? 1000 vezes meio vezes 175, 1000 vezes 66 vezes 175, dá isso aqui, né? Dá, claro, dá um pouco mais agora, né? Porque eu acabei errando aqui, tá, pessoal? Botei apenas o valor de alfa, em vez de botar o 66 vezes 10 é menos 6, que seria o gama. Toma cuidado. Bom, preciso se desfazer desse 10 menos 6, né? E eu vou deslocar 6 casinhas para a esquerda. A vírgula está aqui depois do último zero, escondidinha, transparente. Desloca 6 casas para a esquerda, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,85 centímetros cúbicos, né? Bastante coisinha até aí, tá? Um aumento expressivo de volume, porque eu aqueci, né, até 200 graus e o alumínio dilata pra caramba. Só perde para o zinco e para o chumbo em termos de dilatação térmica. Certo? Essa aqui então é a variação de volume. O volume final seria então 3,85 mais 1000
Então daria aí, né, um volume total de 1.003,85 centímetros cúbicos. É uma número, uma calculeirinha, né, meio sem pé nem cabeça, mas como eu falei, só para a gente, né, ter essa habilidade de trabalhar com os valores aí, né, então o objetivo não é só os aspectos físicos da dilatação térmica, que vai só até as primeiras linhas de utilização da equação, mas, né, trabalhar, ter um pouco de habilidade com a partezinha matemática aí, né, saber trabalhar com valores, arredondar, né, passar de exponencial para decimal. Então, né, tudo está valendo aí no termo de enriquecimento de conhecimento, né, de habilidades com os números, tá? Beleza, se eu quiser saber o aumento da aresta, olha que fácil, que nem no anterior. Eu considero a aresta como linear, eu considero a aresta como uma haste, então bastaria, né, basta eu achar quanto que é o ΔL aqui, né, considerando o L0 igual a 10 centímetros. Olha só que tranquilo. Agora, claro, aqui está certo, uso só apenas o alfa, né? E resolvendo, né? 225 dá 10 vezes 22 em 175. Chego aqui, né? Então eu chego aqui a ΔL 0,038, né, metros. Vou arredondar no primeiro significativo da esquerda para a direita, ou seja, no 3. Só que observa que depois do 3 tem 8, então 0,3 vira 0,4. Ou seja, deu 0,04 centímetros, né? Então, bem pouquinho também aí, tá? 0,04 centímetros tá metros, né? Então dá 4 centímetros aí, tá? Então é isso, pessoal. Então, bastando calcular aqui a dilatação térmica linear, né? Para achar o aumento de lado. Então, toma cuidado com os valores, não faz que nem eu que viajei aqui, né? Toma cuidado, aqui era para botar 66, aqui tá tranquilo, né? Aqui 0,04 metros, tá? Então é isso, tá? Uma revisãozinha aí de dilatação térmica linear, superficial e volumétrica, ou seja, dilatação térmica de sólidos, com questões básicas aí de aplicação de fórmula, basicamente para a gente rever os conceitos. Não esquece que lá na prova, né, eu vou falar um pouquinho de lâminas bimetálicas, dá uma analisada naquelas atividades que a gente fez como exemplo lá, se não me engano, a 5 e a 7, tá? Que são questões ali de vestibular e Enem. Então, né? E ler bem os conceitos, o que é uma dilatação térmica linear, o que é uma dilatação térmica superficial, o que é uma volumétrica, né? A importância da dilatação térmica, onde se aplica, por que se aplica. Então, dá uma analisada, né? Se possível, dar uma lida lá na apostilinha que tem anexo lá no grupo, tá? E a prova vai ser conceitual com duas questõezinhas aí de cálculo, tá? Tchau, bons estudos aí. Qualquer dúvida até o dia da prova de vocês aí pode perguntar para mim que a gente responde e tira as dúvidas. Um abraço.